Olá, amigos e amigas da TV Humana. Hoje, aqui no programa Papo da Cidade, eu estou aqui com meu amigo Carlos Coelho, que é CEO da Gotia Comunicação, que é uma agência de publicidade, propaganda e outras coisas mais, localizada em São Paulo. E o Carlos Coelho vai contar para nós um pouco da sua história e também aí falar sobre o mercado publicitário, tendências no Brasil e também um pouquinho aí sobre a Gotia Comunicação. Carlos Coelho, muito obrigado aqui pela sua presença aqui no nosso programa. Legal, Francisco, é um prazer. E como você me falou, o objetivo é inspirar as pessoas, então espero que ajude um pouco. Tá certo. Tá bom? Bom, Coelho, vamos começar então. Conta para nós aí como que foi seu percurso na vida para chegar a ser CEO de uma agência e o que isso representa para você. Tá. É uma pergunta e tanto, né? Uma pergunta e tanto. Bom, eu acho que a melhor maneira de responder essa pergunta é indo lá atrás, né? Como que tudo começou. Eu acho que é que eu sempre falo, inclusive, para os meus filhos assim: todo mundo tem um talento, né? De alguma maneira, alguns têm sorte de descobrir e poder seguir um pouco sua história, porque hoje se fala muito em multiplataforma, né? Uma carreira abrangendo várias áreas, assim, e um pouco da minha história é um pouco isso aí, né? Porque eu sou arquiteto de formação. Arquiteto? Eu sou arquiteto. E deu uma guinada para a publicidade. Exatamente. É uma história já complicada. Eu sou arquiteto de formação, me formei arquiteto, não gostava muito de fazer projetos e era fascinado por acústica. Que interessante. Então eu acabei me voltando para essa área de acústica, numa época que tinha 3 ou 4 escritórios no Brasil, e trabalhei nisso. E trabalhei em acústica. Quanto tempo você trabalhou com acústica? Trabalhei uns 2 anos. 2 anos. Alguns projetos bacanas, eu estou lembrando, assim, até um pouco nostálgico isso aí. Trabalhei no teatro, o projeto Teatro Aliança Francesa em Brasília, o Cursinhos, o Ângulo aqui, todo o projeto acústico do Ângulo aqui em São Paulo. Na Almirante Tamandaré? Exatamente, bom e velho. Eu estudei lá. Olha só, que legal. Pois que é, legal. Mas faz tempo, já até esqueci. O que é legal, você vê que naquela época já tinha uma questão, que a acústica tem a ver com a questão ambiental também, né? Certo. Então, de certa forma, a gente já era um escritório pioneiro, né? Que cuidava de iluminação, acústica, ventilação, solarização, toda essa parte da obra. E o legal, o Ângulo, por exemplo, né, naquela época, já se preocupar com a qualidade acústica das aulas. Quando que é aquela época? Só para ver se é a mesma época que a minha. Estou falando de fim de anos 70. Eu estudei em 87, então não é muito distante. Não, muito distante, eu acho que você já pegou pronto o negócio, né? Pronto, né? Enfim, o que aconteceu foi que, como tudo no Brasil, é uma área muito segmentada e ela acabou se esvaziando na época, né? E aí eu me peguei, e agora, né? O que eu faço? Então, na verdade, acabei seguindo um outro talento que eu tinha, que era uma coisa de escrever, porque ao mesmo tempo que eu tinha essa carreira, na parte de acústica, eu escrevia muito. Mas você escrevia profissionalmente ou por prazer? Por um prazer, e coincidentemente nessa época eu tive um livro premiado. Ah, é? Que legal. Um livro premiado. Aí eu falei, nossa, que legal isso aí. Então eu me olhei e falei, bom, esse ensino que eu tive na arquitetura, que é muito amplo, né, é muito legal, né, que você é comunicação visual, é fotografia, é acústica, junto com a coisa de escrever, eu juntei tudo e falei, uau, é propaganda, né, é propaganda. E aí foi muito louco, porque eu circulei por várias agências aqui em São Paulo, carregando minha tese de acústica, meu livro de poesia e tal, para ver se tinha algum louco falar, esse cara aqui, vamos investir nele ou não, né? E teve um louco.
Teve um louco. Sempre tem um louco que acredita na gente, né? Exatamente. A minha história não é muito diferente da sua, mas hoje estamos aqui para ouvir a sua. Teve um louco que falou, gostei de você, olha, então, viu a qualidade nos textos e tal, mas evidentemente era louco, mas nem tanto, então eu tive que entrar, eu falo brincando, quase pela porta dos fundos da agência. Eu falei, tem um espaço aqui que você pode começar e a gente vai te olhando, que é revisão. Certo. Revisão de texto. Revisão de texto. Aí eu, arquiteto, fazer projetos aqui ali, revisor, mas falei, tá bom, vai. Pronto, pisei propaganda e estou até aqui até hoje, assim, para começar como começou. Quer dizer, aí já tem eu diria assim, um conselho, né? O conselho assim, seja obstinado. Primeiro conselho, seja obstinado. Isso senão, é uma coisa que até em outras oportunidades já conversei com outras pessoas, é uma coisa que às vezes falta para as pessoas. Elas acham que as coisas caem do céu, e não é assim. Você tem que persistir, tem que lutar por aquilo que você acredita e quer. Você concorda comigo? Concordo plenamente, e eu estou sentindo essa, vou chamar, volatilidade um pouquinho hoje, da novíssima geração na área de comunicação, muito em função disso, sabe? Não sei se está muito... as pessoas não se aprofundam muito nas suas áreas e acaba ficando desistindo muito fácil das coisas, né? Então, esse primeiro conselho assim, de obstinação funcionou aí e foi muito legal, porque aí o que aconteceu? Olha que divertido. Esse louco que me contratou, eu tive a sorte, aí vem também o seguinte, obstinação e sorte, porque foi numa agência que era uma agência muito especial na época, era uma das mais glamurosas aqui em São Paulo, chamava-se Gang. É uma agência que tinha conta da Companhia União, da Shell, da Rodia na época, Brinquedos Estrela, contas pesadas, Air France, né? Eu não sabia muito bem, né, onde estava então, aquelas propagandas que eu via quando era criança da Estrela, que eu ficava doido querendo brinquedo, saiu daí. Dessa agência. Certo. Mas aí foi divertido, porque eles me puseram num cantinho, um ensurdecedor, né, que era uma casa adaptada em Pinheiro, aquelas casas que vão crescendo e tal. Sei. Né? Como tem muitas aqui em São Paulo. Como tem muitas. E a primeira missão minha lá como revisor foi fazer um projeto acústico. Foi divertido, eu fiz um projeto acústico para a agência, olha só, foi legal, você vai juntando. Aí eu conheci mais as pessoas, conheci mais os donos, conheci e tal. Eles falaram, tem aquele moleque lá embaixo, aquele moleque metido a besta lá embaixo, que faz, joga umas coisas lá para ele, né? E aí, enquanto eu ia revisando, eu ia jogando um folhetinho, depois um roteirinho, e as coisas foram emplacando, até que uma hora o diretor de criação falou, não tem mais jeito, vem cá, e me pôs a criação. Esse é um resumo muito rápido, estou fazendo resumido em minutos, o que durou uns 2 anos, mais ou menos. Mas foi uma ascensão rápida também, né? Foi. Mas assim, fazer um spot de rádio, eu me lembro, eu nunca vou esquecer, fazer um spot de rádio para Linhas Lipasa, que era um dos clientes ali. Eu ia mergulhar, fazer uma pesquisa, meio hoje Wikipedia, né? Mas ia nas enciclopédias, fazer tudo sobre linha, aquela coisa, aquela gana. Vontade de aprender para dar o seu melhor para o trabalho. E aí eu comecei a ter, e é legal, porque esse cara que me pôs falou, meu querido, tá lindo o texto, mas você não está falando com os engenheiros da indústria de linhas, você está falando com a costureira, está falando, entendeu? É muito legal isso, né? É fundamental esses toques no começo da sua história, porque você começa a ter mais critério, mais foco e tal. E aí, depois dessa agência, fiquei vários anos, pelo menos alguns anos, uns 4 anos nessa agência, e foi muito legal. Foi muito bacana, porque com esses clientes, né, Air France,
Estrela, Roger, deu para fazer muita coisa. Até agora remete da Starup, lembra disso? Opa! Putz, campanhas de jeans. Você começar a sua carreira em criação fazendo campanha de jeans, de brinquedo, de companhia aérea, é muita sorte, né? Tem uma de 82 que eu me lembrava lá da Starup lá. Então, por acaso foi você que participou dela? Pode ser. 82 já estava ali na parada, né? E muita... que coisas interessantes. Eu acabo, em vez de contar a história, acabo contando curiosidades, né? Não, mas então, esse o nosso objetivo. Conte bastante para nós. Eu estava para fazer uma campanha de Starup, aí, ainda começando ali, júnior na criação. Aí, olha, Coelho, tem uma molecada aí, tem uns caras que tem uma banda, e eles estão querendo fazer, olha só, já como a coisa era pioneira, querendo fazer, eles querem lançar o disco, ao mesmo tempo querem estar vinculados a um produto, para fazer uma coisa, o que nada diferente do que se faz hoje, né? Que, aliás, hoje os grandes grupos musicais entenderam que tem que estar junto aí uma parte de produtos, serviços e tudo mais, né? Exatamente. E aí, legal, tal, vamos conhecer, né? E aí chegaram os moleques, todos os cabelos estranhos e tal. Resumindo, a banda que estava se formando e que queria fazer esse projeto com a Starup era Titãs do Iê Iê Iê. Caramba! Eram os Titãs. Então eu estava ali com o Miklos, quem mais? Era o Miklos, que era o mais falante, e o outro mesmo. Eram dois que falavam mais assim. É que não foi em frente, mas a gente então, junto com o pessoal, a gente fez um projeto tão maravilhoso, né? Mas é muito curioso, era o Titãs, olha só, batendo na porta, né, de uma agência. Aí eu comecei a entender que essa área, ela é muito abrangente, ela abre portas impressionantes, você acaba tendo contato com gente muito legal nessa história, como eu tive a vida inteira, né? Mas depois da gangue, eu fui ainda moleque, metido a besta pra caramba, eu fui bater, me chamaram na Yang, né? Aí falaram, meu querido, aqui eu acho que não tem lugar para você, mas eu acho que a Fotótica talvez queira conversar. A Fotótica? A Fotótica não tá, na época estava na DPZ? Não tá, mas vai lá conversar. Aí eu fui lá e o resumo da ópera foi, eu acabei virando já supervisor de criação na época, né? Quase um diretor de criação, da House da Fotótica. A Fotótica tirou a conta da DPZ, jogou para a House e caiu no colo. O que foi maravilhoso, porque a Fotótica, naquela época, era o varejo mais inteligente, mais agressivo, mais legal, mais interessante do Brasil. Interessante, não sabia disso. Muito, campanhas fantásticas. A família, na época da Fotótica, era de artista. Thomas Farkas, um fotógrafo famoso, o filho é designer, né? Acabei virando até amigo, o Kiko Farkas. Um pessoal, cabeça muito aberta. Então, foi outra sorte. Eu pude exercitar soltura em texto, soltura no varejo, a maravilha do varejo. Primeira vez que eu tenho uma responsa assim, já é cuidar de varejo e vender pra caramba. E fiquei um tempo lá, que foi um tempo até meio complicado, que estava em Alphaville, né? Eu tinha que fazer isso aí, mas era... Bom, depois de lá eu fui para Núcleo FCB, me chamaram, e aí também é uma agência muito interessante, que tinha contas Conectubos e Conexões Tigre, Moinho Santista, que cuidava... Tinha a segunda manhã, que ninguém conhece, a segunda maionese do mercado, que é a Maionegs, né? Ninguém nunca ouviu falar nisso, e eu ficava falando, um dia eu vou cuidar da Hellmann's. E aconteceu, até vou contar isso aí. E aí, nessa agência, eu tive chance de fazer
uma campanha que aí foi muito bacana. Foi que eu acho que a campanha que me começou aí falou, opa, tô no lugar certo, é isso aí. Que foi a campanha de um personagem que ficou anos no mercado. É legal quando você cria um personagem que muda de agência, a agência segue. Foi o Ted Tigre. O Ted Tigre, Tubos e Conexões Tigre. A gente fez uma série. Eu tive a sorte, talvez tenha sido um dos últimos trabalhos de direção, de conviver. Carlos Manga. Olha, eu estava pensando isso hoje não, outro dia. Eu tive que estar ao lado do Carlos Manga dirigindo. Ele era genial. Genial. O DNA que hoje segue com o Manguinha, o filho dele, que é fantástico depois. Carlos Manga. Então, essa possibilidade que vai abrindo na propaganda de você conhecer gente, pessoas incríveis, geniais, é muito legal, né? Aí saí, depois fiquei alguns anos nessa agência, segui para Guimarães, eu convivi um tempo com o Ricardo Guimarães, conhecido Ricardo Guimarães, que fez toda a mudança de filosofia de várias empresas, né, mais para o sustentável e tal, e Natura foi um dos casos dele. Certo. Né? E aí depois fui para Salles. Né? Salles eu fiquei 5 anos cuidando de Bradesco e Ford. Foi legal. Aí eu conheci o mundo financeiro, né, que eu não tinha convivido ainda com isso, né? Foi muito bacana, muito bacana. 5 anos de Bradesco, 5 anos de Cidade de Deus, né? Para quem Cidade de Deus é onde está a sede do Bradesco. Deu para fazer coisas bem bacanas. E aí eu acho que eu fui para uma agência que foi... Eu acho que isso que as pessoas têm na cabeça. A escola, na propaganda, às vezes não está só dentro da agência. A escola está no cliente. Isso é uma coisa meio óbvio, né? Não, por exemplo, eu fui para Léo Burnet para sair aí sim, já como diretor de criação da Fiat. Fiquei 5 anos cuidando da Fiat. Eu aprendi muito com o cliente. Bom, até agora, aqui pelo que eu estou vendo aí, você teve assim uma diversidade muito grande, né, de experiências. Sim. Mesmo no ambiente, eu estou falando especificamente do ambiente publicitário, né, porque varejo é uma forma de tratar, financeiro é outra, mas tudo bem que é varejo também, mas não deixa de ser tem varejo, uma comunicação, né, diferente também. Exatamente, Você falou aí de alimentos. É exatamente isso. Então é interessante isso. Nas fases que eu tive, que eu falava, quando estava na núcleo FCB, eu falava, um dia eu vou cuidar da Hellmann's. Aí na Salles, a primeira jovem que caiu, Hellmann's, a verdadeira maionese. Aí foi muito legal. Foi muito legal. Mas agora me despertou uma curiosidade, né? Por que você tinha esse desejo de trabalhar para a Hellmann's? O que é que te motivava a ter esse desejo? É a marca, por exemplo, Hellmann's é daquele caso que é mais que a marca, né? É o segmento. Isso é um sonho, né? Isso é um sonho. Quando você está... eu não sei, hoje... Antigamente se falava, tem a Gillette. Gillette não é a marca, é o segmento. Sim. Hellmann's é o segmento, né? Tanto é que quando... eu nunca vou esquecer um anúncio que eu fiz da Hellmann's de Top of Mind. A Hellmann's é Top of Mind, a Hellmann's está no ar, fora do ar, ela é Top of Mind. Incrível. E as outras estão lá embaixo, né? Eu me lembro que o título, que eu me lembro que foi um anúncio grande e tal, que não temos que se fazia anúncio impresso, né? Aquela coisa, jornal. Hellmann's, mais uma vez, ganha na categoria Hellmann's. Esse ficou legal, hein? Então, porque é incrível, né? Incrível. Então, quando você tem essa chance de trabalhar com uma marca que é o nome do segmento, é muito legal, né? Então fazendo uma comparação, assim, seria mais ou menos como Coca-Cola, que todo mundo conhece, independente de publicidade. Coca e Guaraná. Me dá um Guaraná, já vem o Antártica, né? Nem se pensa em outro, nem se pensa nesse nunca, né? Se vem outro, você... Tá me estranhando? O que acontece? Exatamente. Né? É igual no meu caso aqui, eu gosto de Coca-Cola.
Tá. Às vezes você vai num restaurante e fala, não tem, só tem Pepsi. Serve? Não serve, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Para quem gosta de Coca-Cola, sabe que Coca-Cola é uma coisa, Pepsi é outra. Exato. Da mesma forma, quem gosta de Pepsi já não gosta tanto de Coca-Cola, porque existe uma diferença sutil aí no sabor que para o especialista sabe como é que é. E quando você vai trabalhar, tem a chance de trabalhar com uma marca dessas, você fala, pelo amor de Deus. Né? Foi o sonho da sua vida realizado. Nossa, e eu me lembro que para a Hellmann's a gente fez uma... E era muito bacana, que aí ainda a Hellmann's era da Refinações de Milho Brasil, depois acabou sendo Unilever, tal, né, foi comprado. O que era legal, o pessoal tinha uma cabeça muito mais arejada. Me lembro que a gente fez uma campanha muito louca, que veiculou demais, com Hellmann's o sabor. Sem Hellmann's o sabor vai embora. Até contando aqui, que olha como a gente pode se divertir em propaganda. As pessoas preparavam uma salada e ameaçavam não pôr Hellmann's, as alfaces, tudo saiu voando, e para outro vizinho, ir para fora e tal. Era muito legal, muito divertido, muito divertido. Bom, aí na Léo eu cuidei de 2 clientes, eu acho que bacanas demais, mudou minha história. Uma foi a Folha, e a outra foi a Fiat. Mas o aprendizado que eu carrego até hoje foi com a Fiat. A Fiat. Quais foram os desafios com a Fiat? Bom, a Fiat, eu tive, de novo, componente sorte, que eu acho muito legal. Eu entrei na Léo para cuidar da criação da Fiat, ser diretor de criação da Fiat, no momento que a Fiat estava lançando o Palio. O Palio. Que mudou a história da Fiat. Sim, eu me lembro disso aí. Antes, tinha aquela coisa do Uno, nossa... De um carro não tão, vamos dizer, confortável. Um carro mais prático, mas não confortável. O Palio foi a mudança de chave, você fez... Né? E eu tive a sorte de cair nisso. E aí, só foi um modelo mais bacana que o outro, né? Trabalhei no Palio, foi a primeira campanha Maréia. Lancei Maréia. Foi a primeira campanha que eu tive a sorte de fazer, a primeira campanha mundial da minha vida. A campanha do Maréia mundial foi feita no Brasil. Foi minha. Poxa, que legal. Isso, e foi da Fiat. Aí, trabalhei no Brava também. Modelos bacanas de carro, uma coisa, a Fiat bombando. E a coisa mais legal é um case, né, case de negócio, que é bom a gente falar, que seu DNA vai, né? Foi nesse período que eu estive na Léo cuidando da Fiat, foi a primeira vez que a Fiat atingiu o primeiro lugar do ranking de vendas e passou a Volkswagen. Poxa, que legal. Então é uma coisa que eu carrego assim como... Porque a gente era muito responsável por isso, além dos maravilhosos produtos, a gente cuidava ainda de toda a rede de varejo Fiat. Todas as concessionárias? Todas as concessionárias estavam na mesma agência. A identidade visual, tudo era com vocês? Tudo. Depois separou, mas naquela época era tudo ali. Então, foi um período muito, muito bom. E os italianos são muito loucos, né? Muito loucos. Eles têm aquele DNA do artista, da soltura. Eles queriam coisas eles queriam coisas muito diferenciadas. Né, será que tem a ver um pouco assim, até com aquela questão nos anos 50, principalmente, até 80, até parte dos 90, grandes diretores de cinema, grandes atrizes, tem muito a ver. Atores de cinema que existiam na Itália, reconhecidos mundialmente, né? Será que isso era uma inspiração, vamos dizer, coletiva que fazia ter produtos de ótima qualidade? Eu acho que sim, porque a história do design é um pouco a história da Itália, né? Tem um amigo aí que é doutor em design, ele fala sempre isso daí para mim, que a capital lá de design é a Itália. Milão especificamente parece que tem um evento anual lá deles lá. Não, o Pininfarina, sabe? São figuras... E estava nesse momento assim efervescente da Fiat dando essa volta e voltando a ser e ao mesmo tempo da qualidade dos carros, chegando primeiro, passando a Volkswagen, né? Foi um momento
muito, muito legal. Aí, depois que eu saí da Léo, eu vim para a Lowe, que é esse lugar aqui físico. Onde nós estamos gravando hoje, para quem não sabe. Tá? E para quem não sabe, onde estamos aqui agora, onde aqui é a Gotia. E continuando, até pela história que foi com a Fiat, cuidar de Renault. Renault, né? Que era uma marca nova, provavelmente, na época que você pegou. Não, já tinha um certo sucesso, já tinha o Clio, já tinha o Scenic, tá. Já tinha isso aí. É mais recente. Mais recente. Também foi muito bacana, é outra cultura, trabalhar com os franceses, né? Foi. Mas o povo, o francês respeita muito a criatividade brasileira. Muito. Tem uma coisa muito interessante isso aí. Então, a gente chegou a ir lá para Paris, lá na sede, apresentar a campanha me lembro um projeto que a gente fez junto com a Argentina, o lançamento em toda a América Latina do novo Scenic. Bom, eu não vou entrar no mérito como foi trabalhar essa criação junto com os argentinos. Foi uma história... Mas tem a rivalidade igual ao futebol? Tal qual. Mas nasceu o projeto, foi tudo bem, foi tudo certo. E foi um período muito bacana também na Lowe. Bom, da Lowe aí eu mergulhei totalmente, eu diria assim, foi um mergulho, imersão total no varejo, que aí eu fui para Bates, que logo tempo depois acabou se tornando Young, né, fundindo com a Young, toda a equipe. Mas na Bates fui cuidar de Bradesco de novo, Bradesco me perseguindo, aí a parte mais de investimentos, né, e outros produtos, e Casas Bahia. Casas Bahia. E Casas Bahia. A Casa Bahia é tradicional, não a que é hoje junto com outro grupo aí. A Casas Bahia. Então, da época da família Klein. Da época, exatamente. Eu tinha um contato... não constante, mas apresentações de grandes campanhas, né? Era para o Saul Klein, né? O seu Samuel, ícone total, né? Ele ainda tinha aquela questão lá em São Caetano de ele abrir a loja e ele fazia a primeira venda. Isso é histórico, é incrível. E foi ali que começou tudo, né? Foi ali que começou tudo. O imigrante parou ali, ficou e cresceu. Ali, Francisco, eu vi a força. É legal, é muito legal você começa a tomar consciência de um monte de coisas. Aí também essa história faz você tomar consciência de um monte de coisa. A força do carnê. Se eu não tivesse posto no colo, né, Casas Bahia, cuidar da comunicação, eu nunca teria entrado por esse universo, o universo do carnê. Não conheceria isso. E é impressionante. A forma de cobrança. É impressionante. Porque assim, lá eu vi, primeiro que é um cliente de uma fidelidade impressionante. E depois que o carnê, quando estava, e um público que paga assim pontualmente, sabe? E quando faltavam umas 2 ou 3 prestações do carnê, o vendedor ia lá e oferecia, olha, mais algum produto. Então é um carnê que emendava em outro carnê, É impressionante. Tanto é que a Casas Bahia foi uma das últimas a começar a funcionar com cartão de crédito, né? É fato. É uma coisa assim que foi nessa época que eu estava lá. É porque vem daquela ideia lá do começo, né? Quando ele trabalhava sozinho, de ter a cadernetinha. Então ele aprimorou isso daí num carnê com o tempo, né? É muito legal. E aí aprendi, mergulhei nessa cultura. Gosto muito da propaganda que é direta, objetiva, vai ao ponto, fala com as pessoas, mas sem muitas voltas. Então ali foi muito bacana, foi outro aprendizado muito legal. E nessa passagem com Casas Bahia,
Eu acho que tem dois pontos que eu gosto de lembrar. Um foi ter a sorte, de novo, de, no momento, precisamos pensar em alguma coisa mais agressiva. Imagina, Casas Bahia, Francisco, Casas Bahia, nessa época aí, estou falando 2003, por aí. Casas Bahia, nessa época, era o maior anunciante do Brasil, não lembro a cifra, e metade da verba, metade do investimento da Casas Bahia era o segundo anunciante, que era a Unilever. Nossa, então que comparação, hein? É uma coisa impressionante. Uma empresa global e uma empresa nacional. Uma empresa nacional. Então, uma coisa foi ter participado de uma campanha que foi uma campanha muito rápida, de alguns meses, mas que eu tenho orgulho de ter entrado na história da propaganda, tanto é que no Top of Mind do ano passado já entrou com uma campanha entre as 30 campanhas mais lembradas da história da propaganda, que é o Quer Pagar Quanto. Essa Quer Pagar Foi Quanto. Você que fez? Sim. Nossa, que interessante, para quem se lembra, né? Quer Pagar Quanto. Essa foi marcante aí no Brasil. E é uma campanha de alguns meses e é lembrada até hoje. Olha o que eu estou falando, eu falei em 2003, 20 anos atrás. E eu falo com gente muito nova que sabe dela. Eu fico, às vezes, molecada, quer pagar quanto? É incrível, é uma coisa assim. Então é legal, entrou na história, está no Top of Mind das 30 mais lembradas. E é outro projeto que eu participei lá, já quase saindo, mas eu participei e foi uma insanidade. A maior loja do mundo. Uma reunião de brainstorm. Assim. Brainstorm é quando a gente reúne todo mundo, porque a gente precisa ter chegar a alguma ideia bacana e tal, então todo mundo acaba dando os palpites mais loucos e a gente consegue concentrar, pôr o foco e chegar numa ideia diferenciada. Então é bom quando você junta bastante gente. E no brainstorm, numa campanha de Natal, isso veio do cliente, eu gosto de deixar bem claro, a gente estava junto com a agência, todo mundo sugerindo coisas para o Natal, para a Casas Bahia. Não, tem que ser um Natal retumbante. A Casas Bahia estava, como eu falei, nessa investimento maluco. E a gente sugerindo coisas estratosféricas. Só que quem sugeriu a coisa mais estratosférica foi o próprio cliente. Tá bom, gente, nesse Natal vamos criar a maior loja do mundo. Interessante. E aí nasceu o Super Casas Bahia, que depois acabou ficando durante alguns anos quase um patrimônio de Natal aqui na cidade de São Paulo, né? Para quem não conhece, qual era o endereço? A Super Casas Bahia? Era o pavilhão do AMB. Pavilhão do AMB. Para quem não sabe o que é o pavilhão do AMB, é um local pequenininho, tá? Minúsculo, tá? É uma coisa... Sugiro dar uma pesquisada, quem estiver vendo e não conheça. O pavilhão do AMB, a loja ficou do tamanho do pavilhão do AMB. Virou uma febre, né? Todo Natal virou uma febre. Bom, saindo dessa agência, e ela foi no processo que ela virou Yang, se fundiu com a Yang, eu fui para a Macan. E eu fui para a Macan com um propósito único, quase criar uma agência dentro da Macan, um núcleo, uma estrutura dentro da Macan, para cuidar do Santander. Do Santander. E a gente fez isso, foi uma experiência legal também. Na época não se falava muito sobre isso, né? Que é, na verdade, o que a gente criou lá na Macan, um squad. O squad que tinha criação, planejamento, produção, tanto de RTV quanto gráfica, tinha a parte financeira, a parte administrativa, tudo montada dentro para cuidar unicamente de Santander, que era a conta toda do Santander. Mas para você isso não foi muita dificuldade, porque você já tinha experiência do Bradesco. Que já era que foi 7 anos de Bradesco, né? Então, e Santander, mas é outra postura de banco, é outra coisa. Os espanhóis são mais conservadores? Não. Seria assim ou qual seria a forma? Não, são conservadores, mas assim, muito agressivos. Muito agressivos. Na comunicação, no lançamento de produtos. O Santander, o objetivo, quanto mais produto diferenciado, o cartão de crédito tinha que ter um diferencial que os outros não tinham.
a Previdência tinha que ter, o financiamento imobiliário, eu lembro que a gente fez um lançamento incrível na época, diferenciado. Só que o Santander tinha uma questão. Como eu entrei lá quando estavam em fusão sistêmica, Santander com o Banespa, ainda tinha uma coisa de identidade, né? E foi, de novo, nesse momento, eu cheguei praticamente junto com uma nova equipe de marketing no Santander, que veio do Unibanco, né? Que chegou para revolucionar o Santander. E assim, precisamos dar conhecimento de marca, visibilidade, porque na época as pessoas não falavam nem o nome do banco direito. Santander, Santander, ninguém. Olha só, estava nesse ponto. Hoje você fala, como é possível um período... Mas eu me lembro muito bem disso. Nós falávamos aí, cada um falava de um jeito. Falava de um jeito. E aí nós aproveitamos a força, aí eu estou falando da Copa de 2006, e a gente fez a campanha com jogadores. Só que assim, eles são tão agressivos que toparam uma loucura que a gente propôs, assim. Na época, Itaú patrocinava a seleção, e tinha coisa da CBF e tal, então já estava um espaço ocupado. Então, o que o Santander fez? Ele montou a sua seleção. Nós contratamos 1 a 1. Ronaldão, né? Porque tinha o Ronaldinho na época, tinha o Ronaldinho, Kaká, Cafu, Roberto Carlos e eram 6. Kaká, Cafu, Roberto Carlos, e Robinho na época, né? Então montou a seleção sem falar, porque você sabe muito bem que você não pode usar a marca da Copa do Mundo, não pode usar a CBF, nada. Então montou-se uma seleção Santander com mais da metade da seleção brasileira titular. E teve tudo a ver, porque naquele momento a revista Euromoney havia acabado de escolher o Santander o melhor banco do mundo, internacional. Falei, perfeito. Juntou o útil ao agradável. Juntou. Nós temos lá o Ronaldão, temos o Ronaldinho, que tinha acabado de ser escolhido o melhor do mundo, né? Os melhores do mundo com o melhor do mundo. E foi maravilhoso, que lá fomos nós. Só que uma parte dessa nossa seleção jogava, estava em Madrid, outra estava em Milão, outra estava em Barcelona. Então a gente fez um tour de captação. Como não tinha também estágio, transformamos Praça de Touros em estádio de futebol, tudo produção, e fizemos o que eu chamo um verdadeiro happening, porque foi tudo meio criado na hora, junto com o cliente, e inclusive o filme que lançamos, a gente brincava com isso. Eu me lembro que tem uma cena que ficou muito marcada, Roberto Carlos ao lado do Ronaldão, ao lado do Ronaldinho, tentando falar Santander, e falava errado. Porque eu falei, a melhor forma de solucionar isso é partir da brincadeira, e aí falar. Aí eu me lembro do Roberto Carlos, Santander, outro, não, Santander, o que foi muito ousado, pensa por um banco fazer isso, né? E foi maravilhoso. Isso foi uma campanha muito grande. Na época foi uma campanha, eu me lembro do investimento, que a gente deu entrevista e tal, uma campanha de 100 milhões de dólares. Nossa, bastante, hein? Muito, muito, muito pesada, porque tinha uns cachês, né? Os cachês eram... Durou quanto tempo essa campanha? Foi uma campanha que foi de... até um pouquinho... foi até o decorrer da Copa, né? Mas ela partiu de janeiro, fevereiro, março, abril, até foram uns 6 meses de campanha, 5, 6 anos de campanha. Mas o que o Santander ganhou em visibilidade a partir daí foi de novo uma campanha que foi o Santander em outro patamar, outra situação. Não ganhamos a Copa, né? Mas também a gente praticamente criou a Lei Cidade Limpa, porque a gente forrou as empenas
não sei quantos prédios, São Paulo, fachada dos bancos, com a cara dos jogadores, né? Dizem que foi aquela campanha que gerou... Foi o motivo. O motivo de gerar uma cidade limpa, né? Certo. E teve tudo a ver, porque naquele momento a revista Euromoney havia acabado de escolher o Santander o melhor banco do mundo, internacional. Falei, perfeito. Juntou o útil ao agradável. Juntou. Nós temos lá o Ronaldão, temos o Ronaldinho, que tinha acabado de ser escolhido o melhor do mundo, né? Os melhores do mundo com o melhor do mundo. E foi maravilhoso, que lá fomos nós, só que uma parte dessa nossa seleção jogava, estava em Madrid, outra estava em Milão, outra estava em Barcelona. Então a gente foi e montou, fez um tour de captação. Como não tinha também estágio, transformamos Praça de Touros em estádio de futebol, tudo produção, e fizemos o que eu chamo um verdadeiro happening, porque foi tudo meio criado na hora, junto com o cliente, e inclusive o filme que lançamos, a gente brincava com isso. Eu me lembro que tem uma cena que ficou muito marcada, Roberto Carlos ao lado do Ronaldão, ao lado do Ronaldinho, tentando falar Santander, e falava errado. Porque eu falei, a melhor forma de solucionar isso é partir da brincadeira, e aí falar. Aí eu me lembro do Roberto Carlos, Santander, outro, não, Santander, o que foi muito ousado, pensa por um banco fazer isso, né? E foi maravilhoso. Isso foi uma campanha muito grande. Na época foi uma campanha, eu me lembro do investimento, que a gente deu entrevista e tal, uma campanha de 100 milhões de dólares. Nossa, bastante, hein? Muito, muito, muito pesada, porque tinha uns cachês, né? Os cachês eram... Durou quanto tempo essa campanha? Foi uma campanha que foi de... até um pouquinho... foi até o decorrer da Copa, né? Mas ela partiu de janeiro, fevereiro, março, abril, até foram uns 6 meses de campanha, 5, 6 anos de campanha. Mas o que o Santander ganhou em visibilidade a partir daí foi de novo uma campanha que pôs o Santander em outro patamar, outra situação. Não ganhamos a Copa, né? Mas também a gente praticamente criou a Lei Cidade Limpa, porque a gente forrou as empenas de não sei quantos prédios, São Paulo, fachada dos bancos, com a cara dos jogadores, né? Dizem que foi aquela campanha que gerou... Foi o motivo. O motivo de gerar uma cidade limpa, né? Certo. Né? Bom, aí da Macan eu fui pro Grupo Pão de Açúcar, cuidar do Extra, varejo de novo, né? Cuidar de varejo. Aí vivi um pouco o universo Abílio Diniz, né? Como que funciona. E trabalhei, talvez na época, na única house que trabalhava profissionalmente no mercado, que era a PA. Que tinha todas as bandeiras lá, tinha a bandeira do Extra, a bandeira do Pão de Açúcar, bandeiras do Compre Bem, então... E funcionava assim que nem um relógio, muito legal mesmo. Muito legal. Teve alguma coisa que você goste de falar daquela época? Olha, primeiro assim... A quarta extra, foi você que inventou? Como? A quarta extra? Não. Nem o tá barato, não. Isso já existia. A gente fez promoções bacanas, teve... uma coisa que eu gosto de falar, parece que foi uma das poucas vezes que lá acontece uma coisa chamada plenária, né? A plenária de segunda-feira, que é um auditório imenso que tinha aí na Brigadeiro, onde é a loja 0, né? A loja 1, e o comando da plenária era do Abílio Diniz. E parece que foi uma das poucas vezes que o Abílio Diniz elogiou uma campanha em plenária. Sério? Foi uma campanha que a gente fez de Dia das Crianças. Eu guardo isso com orgulho. Bom, aí foi quando eu saí dessa house, chama-se PA, né, do Grupo Pão de Açúcar. Foi a primeira vez que eu trabalhei
com o dono da Gotcha, saí para trabalhar com o Paulo. Aí uma história que você já pode contar junto comigo, né? Que é a história eu trabalhei para fazer o case da Imbra. Na Unai. Na United. Na United, né? Que foi uma história fantástica, uma coisa da Imbra. Eu acho que você pode explicar até melhor que eu, né? Que é uma empresa de implantes que tornou acessível o implante, que é caríssimo. Né? Revolucionou o mercado de odontologia no Brasil. Simples assim. Para quem está aí hoje, que tem acesso a diversos tipos de tratamento, mesmo implante, que hoje ainda não é tão barato, mas é possível qualquer um ter um implante. Isso quem permitiu foi a Imbra. Exatamente. E, da mesma forma que você teve case mundial, eu também tive um case mundial que eu fui responsável na Imbra, que pouca gente sabe, que era a parte de TI e Telecom. Legal. Na parte de Telecom, a tecnologia que nós usávamos na Imbra era a mais moderna do mundo, na época, e nós éramos case mundial do nosso fornecedor, a GVT. Ah, que legal, meu. É impressionante aquilo, né? A Imbra é um universo que eu entrei e falei, uau, é muito grande, é muito impressionante isso aqui, e crescia de uma maneira... 30% ao mês. Uau! Nem sabia disso. 30% ao mês. Eu nunca peguei uma empresa que tivesse uma taxa de crescimento como essa. Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado na Imbra. É um case que a gente guarda forte, e eu acho que o segredo é você ter os aprendizados com todas essas passagens, né? Não vão estar, no fim das contas, é a soma de tudo isso, né? Você acaba usando a soma de tudo isso aí. Então, mas daí vendo a sua história aí, eu consigo entender hoje por que nós tínhamos esse crescimento doido nessa empresa, né? Porque falar 30% aí para qualquer CEO de empresa é o sonho dele, ter um negócio desse, né? Nossa. Mas é que, como o Coelho disse, eu era diretor também de tecnologia da empresa, então posso dizer que nós tínhamos uma dobradinha muito boa lá entre a parte de marketing, publicidade versus TI. Então essa dobradinha aí que permitia o crescimento do ponto de vista de vendas e de sustentação ao negócio. É óbvio que eu não estou falando de forma nenhuma que o trabalho em si lá, que é o core da empresa, que é a odontologia, não era importante. Óbvio que era, né? Porque é a entrega do negócio, mas nós permitíamos ter aí clientes do Brasil todo. Até eu me recordo muito bem aí que naquela época lá nós tínhamos uma unidade na Avenida Pacaembu, e teve uma pessoa que veio se tratar de Tocantins. Olha. Então nós atendíamos pessoas do Brasil todo e foi um crescimento gigantesco. Quando nosso amigo aqui, Coelho e a equipe, faziam um merchandising no horário da tarde, né? Dentre outras coisas que eram feitas. Né? Bombava. Posso dizer agora aí, até para dar inveja aí para quem tem um call center de vendas. Nós tínhamos 12 mil ligações telefônicas num instante. Meu Deus. Fora as ligações que não conseguiam ser transferidas para nós, porque superlotava o tronco da operadora. Da operadora mandar para nós um relatório todo dia, para nós podermos ainda fazer uma rediscagem para os clientes. Então, sucesso total do ponto de vista de publicidade e propaganda. Olha, e nós estamos falando de um produto caro. Sim. Caro. Sim. Não é... Pô, estamos falando... hoje eu não sei dizer qual era o ticket médio. Eu falo para você. Qual que era, que eu nem lembro. Nós estamos falando aqui, ó, para vocês aí que estão nos ouvindo, nós estamos falando de uma empresa que ela surgiu em 2005, ela durou aí, por N razões aí que não vem ao caso agora, vamos falar da parte positiva, até 2010. Isso. E em meados de 2007 a 2008, que foi a época que eu estive lá, um ticket médio lá era de R$8 mil. R$8 mil, nossa. Então, nós estamos falando de uma época que o salário mínimo era R$300. Então, e qual que era o grande diferencial? É justamente tudo isso que o Coelho está nos passando aqui nesse nosso bate-papo aqui. Todas as regras de varejo foram colocadas na Imbra. Então, o que tinha lá de grande sacada, vamos dizer assim, dos donos da Casa Bahia? A questão do carnê, ou seja, parcelamento. Exato. Então o Coelho deve
concordar comigo quando eu digo que o brasileiro ele não compra um produto, ele compra a parcela. Concordo plenamente, é isso aí, é isso aí. Então, esse é o grande apelo, esse é o grande apelo. Então lá nós tínhamos essa questão de ter o parcelamento, então você conseguia pegar lá um tratamento completo que dava mais ou menos R$8.000 e parcelava em 40 vezes. Isso. Então essas 40 vezes era algo assim inédito na época, ninguém fazia isso. Exatamente. Bom, Coelho, nós temos muita coisa para conversar aqui ainda e um tempo aqui que nós temos no nosso programa não é suficiente. Então nós vamos fazer o seguinte, Coelho, nós vamos quebrar esse programa aqui em 2. Para você, tudo bem? Tá ótimo, tá bom. Então, beleza. Então, para quem nos assiste aqui, esse aqui é o programa Papo na Cidade, na TV Humana. Na próxima semana nós continuamos esse papo aqui com o Coelho, tá ok? Legal. Então, até lá, gente. Até.